Diz que Robinho é jogador polêmico, todo mundo gosta de ver. Polêmico? Longe de polêmico. Casa lotada, mano. Então vamos. Que a Sapucaí é grande, eu preciso treinar. Uma pergunta pra cada, não, Robinho? Meia pergunta pra cada. Vocês testaram áudio já? Som. Tem que fazer rir, né? Todo mundo aí? Wick, você tá balangando aí tudo, é? Pode ir? Vamos lá. Robinho, boa tarde. Robinho, na saída de gramado, né, do último jogo, você até comentou que, olhando pra cima, assim, meio chateado, porque a gente teve volume de jogo, principalmente no segundo tempo. Como é que fica a sensação de saber que o time às vezes cria e não consegue? E às vezes até quando joga mal também não tá conseguindo, mas quando cria e não consegue, como é que fica? A gente fica chateado, mas entende também que o time jogou para vencer, conseguiu criar. A gente criou 11 oportunidades claras de gol, né? O cara salvando em cima da linha, a bola passando dentro da pequena área ali, a gente não conseguiu colocar para dentro. O mais importante que eu vejo assim, futebol, respeito o futebol. Uma hora vai mudar, entendeu? Se a gente continuar criando desse jeito, a bola vai entrar daqui a pouco. É como um tempo atrás, a gente estava criando, não criava nem tanto, mas colocava tudo para dentro. O Fred estava fazendo um gol atrás do outro, o Rodriguinho. Então a gente tem que continuar criando, continuar trabalhando e acertar um pouco mais na parte defensiva aí. Em relação ao trabalho, a gente está aqui diariamente e vê que o time trabalha, o Mano Menezes testa algumas coisas, até fecha treinamento. Mas uma situação dessa é importante trabalhar muito psicológico para não deixar aquele lado emocional cair um pouco, para não entrar desanimado, para não deixar a fase sem vitórias abalada dentro de campo? É legal falar disso aí. Eu acho que o nosso time é experiente demais para deixar afetar isso aí. Principalmente, eu falo agora nos jogos de mata-mata, entendeu? O que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, a gente tem que saber deixar de fora quando entrar no mata-mata, porque a gente sabe jogar muito bem o mata-mata, e a gente precisa entender um pouco mais do Campeonato Brasileiro, não deixar esse momento ruim entrar em campo. A gente está trabalhando muito, as coisas vão começar a melhorar, não tenho dúvida nenhuma. No jogo da Chapecoense, se você for fazer um levantamento do que foi o jogo realmente, a gente merecia ter vencido, só que futebol não é só merecer, é colocar a bola para dentro. E a gente não fez. Mas estamos no caminho, estamos trabalhando. E a gente tem um treinador experiente demais para não deixar esses aspectos de derrotas entrar dentro de campo nas próximas rodadas. Robinho, e como é que a história, vocês já conhecem muito bem, desse elenco que está já há 3 anos juntos, sabendo dos momentos difíceis, não é o primeiro que o Cruzeiro passa, para poder passar dessa também? A gente tira muitas coisas do passado também, né? O ano passado a gente teve um momento também ruim, 2017 principalmente nas eliminações do Mineiro, na derrota do Mineiro, na eliminação da Sul-Americana, foi complicado, umas semanas complicadas, e a gente deu a volta por cima, a gente está se apegando muito nisso e na qualidade do time, na experiência do time, e são essas coisas que vai fazer com que a gente melhore e volte a vencer. Ainda não completamos as 10 rodadas do Campeonato Brasileiro e também o número de jogos. Se fala em Porto Alegre que o Internacional estaria interessado em contar com você. Tem alguma coisa a respeito disso mesmo ou é apenas especulação? Não, eu nem sabia. Não sabia não. Estou sabendo agora, mas se eles estão interessados, melhor eles aguardar, porque eu não vou sair do Cruzeiro não. Para esse jogo contra o São Paulo, o Mano já disse que vai voltar de novo aquele meio campo com 2 volantes. Até que ponto isso impacta para vocês que são também de criação? Não, todo o esquema com 4 meias, com 3 meias, eu quero jogar, ajudo o meio campo, né? A gente testou no domingo, eu acho que até certo ponto deu resultado, que a gente criou muito, só que também a gente criou mais no segundo tempo. No segundo tempo já estava com o Lucas Silva também. Então você tem que entender, tem jogos que dá para jogar todo mundo, tem jogos que não dá. O Mano tem experiência suficiente para entender quais são os momentos certos para colocar essa equipe. Robinho, o que falar sobre esse adversário do fim de semana, né, o São Paulo, de característica mesmo, o que você observou desse time até aqui? Eles também estão precisando embalar um pouquinho da competição, né? Eu não vi muitos jogos do São Paulo, não. Mas o que eu vi que está com muita velocidade, né, dos lados do campo. Tem 2 meninos rápidos, um está jogando centralizado ali também, que é muito rápido. Então é um jogo que eles estão usando essa velocidade nos jogos. É um jogo difícil, São Paulo é sempre pedra no sapato, né? A gente sabe das dificuldades que é aqui, já estou aqui há algum tempo já. E sempre foi difícil jogar contra eles, não vai ser diferente. Também não está no momento bom, igual a gente, né? Então precisa de uma vitória o mais rápido possível também.
Então isso aí vai dificultar mais ainda a partida. Robinho, bom. Beleza? TV Marcelo, beleza. O Mano disse ao final na entrevista dele lá no Independência que o Cruzeiro precisava passar por essa formação, de jogar com um time mais ofensivo. Quando saiu a escalação, a gente até estranhou um pouco, que já que o Mano sempre tem um time mais pegador, com 2 ou até 3 volantes, entrou com uma formação muito ofensiva no jogo de domingo. Tivemos várias chances de ganhar o jogo, poderia ter saído do Independência até goleando a Chapecoense, essa foi a minha visão. Você acha que isso pode ter prejudicado, principalmente, a defesa, que pode ter ficado sobrecarregada? Então, me perguntaram já isso aí na rede social, até fiquei com vontade de responder, mas achei melhor não. Eu acho que não, cara, porque a gente ficou com muita posse de bola, a gente ficou bastante com a bola. No primeiro tempo a gente sofreu uma jogada, que foi a da trave lá que o Fábio pegou, e depois nenhuma. E quando a gente tomou o gol, se você for ver ali, a gente tá bem posicionado. Foi um chute lá de fora que o Fábio teve uma infelicidade. E depois o Lucas já estava no campo, já estava com os 2 volantes, entendeu? No segundo gol. Então eu acho que o esquema não prejudicou em nada. Eu acho que ele tem que testar realmente, né? Tem muitos jogadores ali do setor, então ele está testando. A hora que ele encaixar a melhor maneira, que ele achar que é melhor para o time jogar, ele vai deixar. Por esse jogo contra o São Paulo, um adversário difícil, né? A gente precisando, o Cruzeiro com a necessidade muito grande de pontuar no Campeonato Brasileiro, até para voltar a autoestima dos jogadores e da própria torcida que tá preocupada com esse momento. A gente tem a decisão também contra o Fluminense na quarta-feira. O que você acha? É melhor que o Cruzeiro entre com a formação um pouco mais cautelosa, explorando os contra-ataques? Talvez seja melhor nesse momento? Eu não sei da formação, tem que ver como que o São Paulo vai jogar, isso é que eles estão estudando aí já para descobrir como que o São Paulo vai jogar. A gente tem que tentar vencer. A formação ideal é o Mano que vai decidir, mas a gente precisa vencer realmente também para dar mais moral para quarta-feira, né? Que é um jogo importantíssimo aí, de até julho aí, até junho aí é o principal jogo aí, apesar que os outros também são importantes. A gente precisa de uma vitória o mais rápido possível. E a gente continuar nesse caminho que a gente está aí, a gente vai conseguir vencer sim. Robinho, na condição de jogador experiente que é, assim como outros, né? Não dá para falar que não falta experiência no Cruzeiro. A parcela de vocês nessa retomada, nessa colocação de vitórias, como foi mencionado aqui, de restabelecer confiança, dentro dessa linha, Robinho? É muito grande. Eu acho que é o momento da gente assumir as responsabilidades. Como a gente faz, a gente assume muitas responsabilidades dentro do vestiário, né? A gente não precisa ficar expondo essas coisas para vocês, mas o dever dos jogadores experientes nesse momento é vir da coletiva, assumir as coisas mais. Eu acho que faz parte isso aí do jogador experiente para deixar com que os jovens, os mais novos, não sentem tanta pressão e possam desenvolver o seu melhor futebol, que com a ajuda deles também a gente tem grande chance de voltar a vencer o mais rápido possível. E é aquele tipo de jogo que é clássico do futebol brasileiro, Cruzeiro e São Paulo, Sim. Que se consegue um resultado positivo, esse astral entra nos eixos de novo, vamos colocar assim, o trem entra nos eixos de novo, é por aí? Sem dúvida nenhuma. Você conseguir vencer o São Paulo no Morumbi, no Pacaembu, que bom. Conseguir vencer o São Paulo no Pacaembu dá uma moral muito grande. Fora de casa, a gente sabe do poder do São Paulo. Então a gente está contando muito aí com essa vitória, estamos trabalhando muito para isso. Então, tenho certeza que se a gente conseguir essa vitória aí, vai mudar muito. O astral nosso, vou ser bem sincero, a gente sabe do jogo que nós fizemos, não está para baixo, a gente está feliz, sabe que está vivendo um momento ruim na competição sim, mas estamos melhorando, procurando melhorar. E se a gente ganhar lá, a moral vai ser muito maior para quarta-feira. Ô Robinho, nesses momentos difíceis, né, com tudo que vem acontecendo no Cruzeiro, quero te fazer uma pergunta que é mais uma dúvida do torcedor mesmo, né? O time já não vinha no momento bom e estouraram essas outras situações aí agora. O quanto isso afeta ou não afeta o elenco do Cruzeiro, ou se os jogadores sabem separar muito bem uma situação da outra e o futebol permanece da mesma maneira? Não afeta. É chato você ver o nome do seu clube na boca de todo mundo aí, todo mundo falando, só que a gente tem experiência suficiente para separar as coisas, né? Não deixar entrar no vestiário. É que nem eu falei, a gente está num momento difícil demais dentro do campo para a gente trazer essas coisas para dentro também. Então não vai afetar em nada, a gente já separou, está para fora, a diretoria já está resolvendo aí, já se pronunciou aqui, então isso é uma coisa com eles, a gente tem que só entrar dentro de campo, treinar e voltar a vencer. Robinho, diante de tantos problemas, a fase não está tão boa assim no brasileiro, o retrospecto contra o São Paulo não é dos melhores, mas por outro lado,
tem você que costuma ir bem contra o São Paulo. É aquele fecho de luz em meio a tantos problemas? Tomara. Nada melhor contra um time que você não tem um retrospecto muito bom, você voltar a vencer, né? Quebra também aí tudo que aconteceu no passado e volta a vencer no Brasileiro. Precisa. Espero que os gols que eu fiz pelo Palmeiras contra eles possam sair novamente, né? Já estou aqui 3 anos, não fiz ainda contra eles. Para poder ajudar. A gente precisa muito dessa vitória aí. Toda a sorte que for possível para a gente levar para lá, a gente vai levar. Você falou aí a respeito do São Paulo. O Mano Menezes disse que 3 derrotas seguidas, para ele, foi o pior momento dele trabalhando no Cruzeiro. É também o seu pior momento? Você vê assim numa dificuldade maior essa situação que o Cruzeiro está vivendo? São 5 jogos sem vencer e 3 derrotas seguidas. Aqui no Cruzeiro? Velho, né? Não, 2016 foi difícil. Quando eu cheguei aqui foi complicado demais. A gente olha pro nosso elenco, a gente vê que tem solução, entendeu? Que a gente vai voltar a vencer, vai voltar a ganhar. Em 2016 a gente olhava e não acreditava muito. A gente estava totalmente para baixo. E a solução chegou com a chegada do Mano. Então ele tem experiência demais para isso aí. E nos ajudou. Então, passei por um momento extremamente difícil em 2016. Esse momento é ruim, horrível, né? A gente tem que voltar a vencer o suficiente, mas eu já passei um momento aqui muito mais complicado.